Um zelador de uma gigante empresa e que ganha 4 dólares por hora nesse trabalho tem uma ideia. Ele então consegue marcar uma reunião com todos os executivos e explicar do que se trata. Anos depois, essa ideia revolucionaria o mercado e ele se tornaria vice-presidente dessa empresa, com uma fortuna de 20 milhões de dólares. Nesse vídeo, você irá saber como terminou essa história. Richard Montañez cresceu no Vale Cucamonga, na Califórnia, compartilhando um quarto com 14 membros da família. Ele morria de medo e sempre chorava antes de ir para a escola. Mal sabia falar inglês e, por isso, ele era motivo de chacota entre os colegas da sala. Quando perguntados, todos os outros alunos da classe falavam sobre o seu trabalho dos sonhos: ator de Hollywood, médico, piloto de corrida, dentre outros. Mas Richard, nesse momento, travou. Ele não tinha em mente nada para dizer. Certa vez ele afirmou em uma entrevista: não existia sonho de onde eu venho. Na terceira série, ele levou um burrito para lanchar na escola, mas como seus colegas nunca tinham visto um antes, não paravam de olhar. Envergonhado, ele jogou de volta dentro da mochila. No dia seguinte, ele pediu para sua mãe fazer um sanduíche, que era uma ideia mais americana. Mas ao contrário disso, ela fez 2 burritos, um para ele e outro para ele dividir com seus colegas. Na semana seguinte, os burritos de sua mãe eram tão populares que ele começou a vendê-los pelo valor de 25 centavos. Ele viu ali uma oportunidade. O jovem declarou: eu aprendi naquele momento que havia algo de especial em ser diferente, que havia um motivo pelo qual nem todos nós poderíamos ser colocados numa única caixa. Mesmo após isso, a vida de Richard ainda não estava fácil. Ele então decidiu parar de estudar na 4ª série primária para ajudar a manter as despesas de casa e começou a trabalhar nos mais diferentes tipos de empregos em fazendas e fábricas da região. Alguns anos depois, em 1976, seu vizinho o avisou que havia uma vaga aberta para zelador de uma fábrica da Frito-Lay e o salário era 4 dólares por hora. Para um jovem de 18 anos, isso era maior do que qualquer outro salário que ele já havia ganhado na vida. A Frito-Lay é uma subdivisão da Pepsi Company. É uma das maiores fabricantes de salgadinhos do mundo. A empresa hoje fatura cerca de 15 bilhões de dólares ao ano e são responsáveis por 40% do mercado norte-americano de salgadinhos. Mal sabendo ler e escrever, ele pediu ajuda à sua esposa para preencher o currículo. Então, ele se encontrou com o gerente responsável e já foi contratado logo na hora. Enquanto ele se arrumava para o seu primeiro dia de trabalho, seu avô o chamou e disse que, apesar de não ser uma profissão de alto escalão, como um executivo, por exemplo, ele deveria sempre garantir que o chão estivesse brilhando, e para que deixassem eles saberem que foi o Montañez que esfregou. Então Richard fez de sua missão ser o melhor zelador que a Frito-Lay já teve. E ele queria garantir que as pessoas soubessem. Toda vez que alguém entrasse na sala, ia sentir o cheiro de limpeza. Eu percebi que não existia isso de ser só um zelador, quando você acredita que vai ser o melhor. Mas a história não parou por aí, e Richard também tinha sempre uma curiosidade muito grande em saber como toda a Frito-Lay funcionava. Ele sempre fazia muita questão de observar tudo, todos os processos de fabricação da empresa. Ele conversava com todos os funcionários, visitava armazéns e por aí vai. Lembrando que tudo isso com a ideia de entender em que tipo de lugar que ele trabalhava, entender como todo o negócio funcionava. Richard chegava até a andar com executivos em certas oportunidades. Foi então que na metade dos anos 80, a Frito-Lay começou a passar por dificuldades financeiras. E o CEO então anunciou a nova decisão para todos os 300 mil funcionários. Ele disse para todos trabalharem como se fossem os donos da empresa. A maioria das pessoas achavam que era só mais um clichê da diretoria de empresa. Mas Richard levou aquilo tudo ainda mais a sério. Ele se empenhou ainda mais em fazer tudo aquilo que já estava fazendo. Passava seus dias de folga adquirindo conhecimento sobre os produtos da empresa, o processo de fabricação, a área de marketing e até mesmo chegou a pedir para passar um dia com o vendedor e ver de perto como era o processo de vendas. Foi então que em uma dessas entregas em um mercado em um bairro latino, ele percebeu que os salgadinhos na prateleira eram todos iguais e logo ao lado haviam uns temperos e pimentas mexicanos. Ele teve então a ideia de colocar pimenta nesses Cheetos. Foi então que ele fez algumas semanas depois. O trabalhador viu que havia ficado muito bom. E essa também foi justamente a resposta de amigos e familiares. Mas e aquela fala de que todos deveriam trabalhar como donos? Será que era verdade mesmo? Richard então decidiu agir como se fosse. Ele procurou em uma agenda da empresa o telefone do CEO e decidiu ligar. Depois de algumas tentativas, a ideia dele chegou com sucesso ao ouvido do executivo. O CEO adorou a iniciativa de Richard e pediu para que ele preparasse uma apresentação.
porque iriam se encontrar em uma reunião em 2 semanas. Ansioso, Richard, que na época estava com 26 anos, chamou sua esposa e correu para a biblioteca. Lá, pegou todos os livros que conseguiu sobre estratégia de marketing e começou a se preparar. Ele usou do conhecimento dos livros para que pudesse se preparar da melhor forma possível. 2 semanas depois, ele entrou na sala de reuniões e começou a contar o que tinha aprendido sobre a Frito-Lay e sobre a ideia na qual ele vinha trabalhando. Ele disse também que havia notado que não existia produtos focados em latinos. Nas visitas de vendas que ele tinha acompanhado, ele havia visto que tinha vários salgadinhos e ao lado especiarias mexicanas. Porém, não existia nenhum produto da Frito-Lay ou de qualquer outra marca com essas especiarias. E explicou que o mercado estava pronto para explodir. Foi então que, já na reunião, ele puxou da sua mochila um saquinho de plástico. Dentro havia aquele Cheetos que ele havia preparado na fábrica, mas um Cheetos coberto com um mix de temperos e especiarias mexicanas que ele mesmo havia preparado. Era do jeito que a comunidade latina gostava. Um detalhe é que ele desenhou toda a embalagem do zero, com o nome, logo e por aí vai. Ele chegou nessa reunião com todas essas embalagens prontas e muito bem feitas, onde foram feitas todas à mão, uma por uma. Após a apresentação, a sala inteira ficou em silêncio. E depois de alguns momentos, o CEO falou: "Você vai ter que pôr a vassoura de lado, porque você precisa vir trabalhar com a gente." O Cheetos Picante se tornou um dos lançamentos mais bem-sucedidos da história da Frito-Lay. O produto viralizou nos Estados Unidos e é considerado até um ícone da cultura pop. Richard Montañez se tornou vice-presidente da PepsiCo e possui hoje uma fortuna de mais de 20 milhões de dólares. Atualmente, ele trabalha principalmente dando palestras e aulas de MBA. Isso tudo só prova que com força de vontade e determinação é possível alcançar o sucesso. E Richard mostrou isso muito bem, sem uma família rica e quase nenhuma escolaridade. Desenvolver essa mentalidade é o principal caminho para o sucesso. E assim como Richard fez, talvez a melhor forma de alcançar isso seja através do conhecimento da leitura. Sem isso, talvez aquela reunião com os executivos não teria sido um sucesso. Porém, com toda essa correria do nosso dia a dia e a falta de praticidade que é ler um livro por completo, essa tarefa muitas vezes fica para o segundo plano. O InstaLivros veio para realmente resolver isso. Ele é um aplicativo que extrai as melhores ideias presentes nos principais livros do mundo e disponibiliza tudo isso para você, tanto no formato escrito ou em áudio. É uma biblioteca com quase 1000 best-sellers. Para saber mais, vou deixar um link aqui na descrição ou no comentário fixado. Basta clicar que você vai ganhar um cupom de 30% off no plano anual. Confere lá! Não esquece também de contar para mim aqui embaixo, nos comentários, se tem alguma empresa ou alguma pessoa que você quer que eu traga a história aqui no canal. Agora aqui na tela tem 2 vídeos que tenho certeza que vão te interessar também. Basta clicar em algum deles que você estará do outro lado em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!